Nesse vídeo eu vou trazer para você um modelo de cardápio para marmitarias, que é um método que a gente faz com os nossos clientes e tem dado muito certo. Você pode aplicar na sua loja. Vem pro vídeo para você entender de uma forma bem dinâmica e prática. Muito prazer, eu sou o Cal da Orgânica Delivery e a gente faz gestões de lojas do iFood. Então aqui no quadro eu vou mostrar para vocês o método que a gente usa, que já foi testado e grandes players do mercado usam, para você aplicar no seu negócio e não só aplicar, mas entender a lógica por trás disso. Então, para começar, a gente vai começar pelo topo do cardápio, que nada mais é do que a primeira parte que aparece da sua loja quando a pessoa entra. Quando ela clicou no item da sua loja e o cardápio abriu, sem ela ter que rolar para baixo, esse é o topo. Então a gente monta ele com muita estratégia. Você não vai pegar o seu cardápio e começar a colocar produto 1, 2, 3, 4, 5. Não, você tem que ser estratégico. Isso induz o cliente a comprar da sua loja. Então preste atenção como a gente consegue ser estratégico. Esse método independe de promoções, tá? Se você está usando frete grátis, está dando cupom, não importa. O importante aqui é você entender a lógica por trás do cardápio e como montar ele. Então, o primeiro produto que a gente coloca, o primeiro, literalmente, qual é o primeiro que aparece? É o produto isca. O que é o produto isca? É um produto que você cria de entrada. Para quem não conhece a sua loja, qual é o produto que ela tenderia a comprar? O isca, porque ele é um produto que vai ser mais barato, ele não vai ser um produto muito trabalhado, então você não vai usar insumos muito caros, você vai fazer um prato com um CMV mais baixo, e isso vai fazer o cliente não ter barreira de entrada para comer. E esse isca é muito legal você fazer ele atrelado a listas do próprio iFood. Então, se você entrar na hora do almoço dentro do seu iFood como um cliente, você vai começar a perceber que tem várias listas promocionais rolando. E no almoço, normalmente tem o almoço bom e barato por até R$ 24,90 com entrega grátis, ou almoço bom e barato por R$ 29,00 com entrega grátis, e por aí vai. Existem algumas listas de almoço, e essa lista faz com que você tenha mais visibilidade e tenha muito volume de vendas. Então, se um prato seu entra numa lista dessa, você consegue um volume muito legal. E isso é bom para você trazer clientes novos. Eu falo isso por experiência, que a gente faz isso com os clientes e a gente vê o resultado. Então, por exemplo, um produto isca que tenha que entrar numa lista de R$ 24,90 com entrega grátis, você não vai pôr qualquer prato aqui. Você tem que montar um prato exclusivo para isso. Porque ele tem que ter um insumo baixo, ele tem que ser fácil de montar, porque ele teria um volume grande, e você tem que ter margem. Então um exemplo aqui seria você usar uma proteína barata, como por exemplo filé de frango, com arroz e um feijão, ou uma batata frita, ou um legume grelhado, ou um purê, ou um creme de milho, 3 itens no prato. Nossa, mas aí é muito barato, é muito pouca comida. Mas pessoal, aqui você só está posicionando o prato. Depois, na segunda tela, o cliente, se ele quiser colocar mais proteína, ele coloca. Se ele quiser colocar ovo frito, ele coloca. Se ele quiser colocar inúmeros outros itens, ele pode colocar. O importante é você posicionar como um prato, entre aspas, promocional e entrar nessa lista. Isso é ser estratégico. Então aqui eu já dei uma ideia para vocês de como poderia ser o seu produto isca. Embaixo dele, o segundo item seria o produto mais vendido. E esse produto mais vendido, você encontra ele dentro do seu relatório. Puxa lá no cardápio da sua loja os últimos 30 dias e você vai ver o prato que mais vende. E aí você coloca ele aqui, embaixo do isca. Alguns pratos muito famosos no iFood são parmegianas, carne ou frango, e estrogonofe, de carne ou frango. São produtos que facilmente vendem, porque tem muita gente que busca isso. Inclusive tem listas só de parmegiana, entendeu? Então essas são duas ideias que você pode ter um prato pensando nisso, mas o ideal é você olhar para sua loja e ver qual é aquele prato que mais vende. Embaixo dele é legal você trazer um combo, porque assim, o topo ele serve como uma mensagem, só para a pessoa entender, cara, o que você vai encontrar aqui. Quando a pessoa bate o olho nisso, ela entende que a gente tem um prato promocional mais em conta, mais de dia a dia. Depois tem um prato mais vendido da loja, que daí já pode ser um ticket um pouco maior. Depois ela vai ver que existem combos, onde ela pode ter um custo-benefício melhor. Então, como se fosse uma escadinha de valores, esse mais barato, esse um pouquinho mais caro. Esse aqui um pouco mais caro do que o anterior, porque ele vai juntar o prato mais uma bebida, mas aí vai ter um desconto no final.
Então isso já é importante para o cliente entender, isso chama engenharia de cardápio. E como eu vou montar esse combo? Aqui a gente tem duas maneiras. A primeira delas, que eu acho muito interessante e é sensacional, é você deixar o cliente escolher o prato. Então é como se fosse assim, combo individual, escolha seu prato mais bebida à lata. Esse escolha seu prato, você pode colocar ali 3 opções para o cliente escolher. Você quer um estrogonofe de carne, você quer um filé de frango ou você quer um bife grelhado. E aí você pode ou precificar cada prato individualmente, ou você pode precificar o prato mais caro e se você vender o mais barato, tá tudo certo. Porque como ele é atrelado a uma bebida, o cliente não vai saber exatamente quanto custa o prato, quanto custa a bebida. Ele só vai ver que de 50, esse combo está sendo vendido por R$ 45,90. Ou seja, ele tá vendo que tá tendo um desconto, mas ele não sabe de onde que tá vindo. E você pode estar apertando essa margem do refrigerante. E quando você dá essa opção para o cliente escolher, é muito mais fácil de você ter aceitação. Porque se você só coloca, que é uma opção também, frango com creme de milho mais bebida lata, o cliente ou ele quer o frango com creme de milho ou ele vai para outro produto. Se ele tem a opção de escolher, é muito mais fácil para ele não ter uma barreira na hora de comprar. Mas se você for fazer o prato pronto, sempre coloque o prato que vende bem também. Então tem o mais vendido, que você posicionou ele aqui como o produto estrela da sua loja, e embaixo dele a gente vai ter o segundo ou o terceiro prato mais vendido que acompanha uma bebida à lata. E por último, nesse topo do cardápio que a gente está falando só no comecinho, a gente traz o produto âncora, que é o quê? Aquele prato mais diferente da sua loja. É um prato com muito valor agregado, que é um prato que a pessoa só acha ali. Então assim, se você vende na marmita arroz, feijão, bife, estrogonofe, parmegiana, cara, você é igual todo mundo. Qual é o prato que você tem de diferencial? Um risoto de camarão, um filé mignon em cubos com um creme específico. Isso é o prato âncora, ele é um prato bem mais caro, mas que traz o diferencial para o cliente falar, cara, eu amei esse prato, eu só acho naquela loja. Só que esse é um prato que não vai ter um volume. Mas qual que é o papel dele aqui no topo? O âncora serve para a gente pegar esses valores que o cliente está vendo aqui e jogar lá para cima. Então vou dar um exemplo aqui. O primeiro prato isca custa R$ 24,90. O estrela, um parmegiano estrogonofe, R$ 39,90. O combo custa R$ 45,00. E o âncora custa R$ 69,90. Quando o cliente bate o olho nesses valores, ele começa a comparar um com o outro. O fato de você ter um prato ali de 60 e poucos reais faz ele perceber que um prato de 30, 40 reais não é tão caro. E que o prato de 24 é muito barato. Você consegue fazer o cliente perceber diferenciação só pelo valor. Se eu te falar assim, eu tenho aqui 2 canetas. Uma caneta custa R$5. Essa aqui custa 500. Qual você acha que é melhor? Cara, só pelo preço a gente associa as coisas como mais valiosas. Pô, por que essa caneta custa R$500? Ela tem algo diferente? Ela tem uma qualidade melhor? Muitas vezes não, mas só da gente colocar ela como um produto mais caro, mais premium, faz com que essa aqui perca o seu valor. Então o âncora, ele é exatamente isso, ele só vai servir para ancorar o valor para o cara falar, caraca, 40, 30 reais, é um preço barato dentro desse cardápio. E, além disso, os clientes que pedem esse produto, eles vão ter um grande diferencial na sua loja. Então, pessoal, esse aqui é só o topo, é só o começo do cardápio. Vamos agora entender como você constrói ele daqui para baixo. Agora, o esqueleto do cardápio, não existe uma regra, tá, pessoal? Isso aqui que eu tô falando é só uma metodologia que a gente usa, mas aqui, a partir do topo, a gente tem que ir fazendo testes. Vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é a ideia. A partir do topo, que você pode chamar ali de os mais vendidos, os mais queridos, os preferidos da galera, a gente vem para as outras categorias. Como marmitaria normalmente tem um ticket mais baixo do que em relação ao resto do mercado, do que uma comida japonesa, uma cozinha italiana, uma pizzaria, hamburgueria, a gente costuma posicionar os combos logo embaixo do topo. Porque pensa assim, no cardápio, o que está mais para cima é mais visto do que mais para baixo. Então, se está sendo mais visto, a chance dele vender é maior. Isso aqui vai fazendo testes, tá? Mas normalmente o que a gente faz? A gente coloca os combos, mas não é tipo 20 combos. A gente cria combos específicos. Por exemplo, o combo de uma pessoa, um prato mais uma bebida.
combo de 2 pessoas para tentar elevar um pouco o ticket médio, então 2 marmitas e 2 bebidas, ou só 2 pratos. Depois, comida, bebida e doce. Lembra que no topo tinha um combo que era um prato mais uma bebida. Se você já vai por esse item lá, aqui você não vai repetir, você vai colocar um outro prato. Se lá no topo você tinha uma opção de frango com creme de milho mais uma bebida, você não vai repetir ele aqui. Aqui você já vai colocar outro prato que também vende muito bem para a pessoa ter opções diferentes. É como se o que está no topo é especialmente do topo, ele não vai ser encontrado ao longo do cardápio, tá? Então os combos são uma boa sugestão para você colocar logo embaixo. Depois você vai dividir em categorias de acordo com os pratos que você tem. Então, por exemplo, se você tem proteínas de boi, proteínas de frango, peixes, você poderia pratos com frango, pratos com peixe, pratos com carne. Sempre colocando para cima o que você quer que seja mais visto. E a gente sempre tenta distribuir isso de uma forma crescente. Ou seja, dentro dessa categoria eu vou começar do mais barato para o mais caro. E dentro de uma categoria a gente coloca em média de 3 a 5 pratos. Ah, mas a minha marmitaria tem 30 pratos. Beleza, puxa um relatório dos últimos 90 dias. Tem 5 pratos que você não vende ou que vende num volume muito pequeno. Esses 5 pratos você já pode tirar. Todo mês a gente vai reciclando produtos. A gente coloca só no cardápio aquilo que realmente vende e que traz resultado de faturamento. Se você tem produtos que te dão um faturamento de 30, 50, 80 mil reais, aquele prato que te dá um faturamento de 2 mil, ele é irrelevante para o seu faturamento. Então você pode tirar e aperfeiçoar ele, criar um prato novo a partir dele e por aí vai. Você coloca em categorias os tipos de pratos que você tem. Aqui no modelo eu trouxe como se você tivesse comidas brasileiras, que vai ser base arroz e feijão. Aqui italiano, ou seja, vai ter massa. A base é uma massa longa, nhoque, ravioli. Depois pratos fitness. Cara, fitness tem que ter na marmitaria. Pode ser uma salada, pode ser um bowl, como se fosse um poke com proteínas. Isso é muito importante ter. E além disso, uma dica extra que eu não coloquei aqui, é muito legal você ter um prato dentro do seu cardápio chamado Monte a Sua Marmita, onde vai ter um preço base, tipo R$19,90, e aí conforme a pessoa vai selecionando coisas, esse valor vai somando. Então a base é arroz, feijão e purê, e a partir do momento que ela escolhe a proteína, vai para um valor. Se ela quer vegetais, vai para outro valor. Se ela quer um outro acompanhamento, vai somando. Isso é um prato totalmente democrático, onde não vai ter barreira de entrada, porque a pessoa vai montar do jeito que ela quer. Porque às vezes você deixa aqui um produto, frango no molho mostarda. Cara, se a pessoa não gosta de mostarda, já vai ser um produto que ela não vai escolher. Então se ela tem a opção de montar da forma que ela quer, é um produto muito legal de você ter no seu cardápio. E por último, a gente costuma colocar as bebidas, ou você pode colocar doces também, se fizer sentido para sua loja. O que é importante a gente pensar? Que o topo, ele tem aquela estratégia, e o corpo do cardápio, ele vai mudando. Então, por exemplo, você pode começar essa estrutura e testar ela durante 10, 15 dias. E você vai ter um resultado de conversão no seu cardápio. Você entra lá no iFood, na aba desempenho, e clica em cardápio, você vai ter o funil. O ideal é você ter uma conversão de 10 a 15%. Se você vê que não está dentro desse parâmetro, você troca, você pega os combos, coloca para baixo, você pega uma categoria que vende bastante, coloca ela para cima. E aí você vai fazendo testes para ir sentindo como que vai ser essa aceitação. Porque o ideal é você sempre ter uma conversão mais alta. Só que às vezes a sua loja, ela trabalha um público que ele não quer gastar muito, ele quer realmente um preço baixo. Então você vai lá e oferece isso para ele. Agora não, você aos finais de semana você tem um ticket maior, você dá uma feijoada, você dá um prato especial, coloca esses pratos lá para cima e por aí vai. Então o importante é você ter esse esqueleto, que aqui eu dei praticamente como se fosse um passo a passo para vocês, e aí você agora vai monitorando como que você vai montar isso para o seu negócio. Só um ponto importante que é válido lembrar: sempre que a pessoa selecionar um produto, ofereça adicionais. Por exemplo, se ela quer dobro de proteína, se ela quer dobrar a porção de arroz, de feijão, se ela quer um molho extra, porque muitas vezes as pessoas pedem marmita ou para dividir, ou para fazer 2 refeições, então ela come no almoço e come na janta depois, ou aquilo que você está oferecendo no prato, para ela é pouco, e se você tivesse mais, ela compraria mais. E esses adicionais são muito importantes para você aumentar o ticket médio. Então,
Se o seu prato custa em média ali de 20 a 30 reais, e você começa a colocar esses adicionais, às vezes o seu ticket pode ir para 40, 50 reais, porque o cliente ele se sente à vontade de ir colocando coisas no prato, e se ele vai dividir com alguém, melhor ainda. Essa dica é muito importante para você levar em consideração também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a estruturar o seu cardápio de marmitaria. Se foi útil, deixa aqui seu feedback nos comentários, se inscreva no canal que toda semana a gente posta vídeos novos. E siga a gente lá no Instagram para também acompanhar o nosso dia a dia. Lá a gente traz vários insights das lojas que a gente cuida. E não se esqueça, eu sou o Cal, nós somos a Orgânica Delivery e foi um prazer te ter aqui e a gente se vê no próximo vídeo.